Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno 7, que cobre um período, assim, vertiginoso da história de Rondônia. Vamos falar da abertura da BR-364, da colonização orquestrada pelo INCRA e, claro, da transformação de território em estado, lá em 1981. É um período muito curto, né? Se a gente parar para pensar, é pouco mais de uma década que redefine completamente o mapa e a alma da região. Não há uma transição gradual. É quase uma ruptura. Uma inundação planejada de pessoas, de máquinas, de capital, que mudou a Amazônia para sempre. Exatamente. Não estamos falando de um simples capítulo de livro. É a crônica da criação de uma sociedade nova, sabe? A partir do zero. E tudo isso movido por um projeto geopolítico muito ambicioso. É uma história de asfalto, de posse de terra, de política de gabinete em Brasília e, no fim das contas, sobre o sonho e a dura realidade de milhares e milhares de pessoas. E para entender a Rondônia de hoje, é fundamental entender essa avalanche. As políticas, os programas, os personagens e, claro, as consequências. Nosso objetivo aqui é desvendar não só o que aconteceu, mas por que aconteceu daquela forma e como cada peça se encaixa nesse quebra-cabeça. Certo. Então vamos começar pelo princípio, pela grande ideia que colocou tudo isso em movimento. O material do professor Lessa destaca um lema do governo militar que vigorou de 64 a 85 e que era quase um mantra para a Amazônia: integrar para não entregar. O que isso significava na prática? Olha, significava que, na visão dos estrategistas em Brasília, a Amazônia era um imenso vazio demográfico. E no contexto da Guerra Fria, um vazio era tipo um convite à cobiça internacional, entende? Então a solução era ocupar. E não uma ocupação lenta, espontânea. Tinha que ser massiva, rápida e dirigida pelo Estado. Era para fincar a bandeira brasileira de forma incontestável e, ao mesmo tempo, claro, explorar os recursos da região. E como se integra um continente dentro de um país? A resposta, pelo visto, foi com estradas. É aí que entra o PIN, o Programa de Integração Nacional. Exatamente. O PIN foi o braço de engenharia desse lema geopolítico. A ideia era, literalmente, rasgar a floresta com grandes eixos rodoviários. A Transamazônica é a mais famosa, né? Mas para Rondônia, a artéria que traria o sangue novo, a espinha dorsal de todo o projeto, foi a BR-364, conectando Cuiabá a Porto Velho. Mas essa estrada não nasceu asfaltada e pronta em 1970, certo? Ela já existia de alguma forma. Correto. A abertura original, um caminho bem precário de terra, é dos anos 60, do governo JK. Mas foi o regime militar que pegou ela como um projeto prioritário. A consolidação nos anos 70 e o passo decisivo, o asfaltamento a partir do início dos anos 80. Isso transformou a estrada de uma picada de aventura num corredor logístico. E esse asfaltamento tem um nome e um financiador específicos. Isso me parece um detalhe importante. Não foi só uma obra pública com dinheiro do Tesouro Nacional. Longe disso. E aqui está um ponto que, olha, revela a escala do projeto e que a FGV adora. O asfaltamento foi a principal obra do Polo Noroeste, o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil. E o fascinante é que ele foi financiado em grande parte pelo Banco Mundial. O Banco Mundial, nossa, isso eleva o projeto a outro patamar. Por que esse interesse de uma instituição internacional em asfaltar uma estrada no meio da Amazônia? Porque o Polo Noroeste não era visto só como uma obra de infraestrutura. Ele era vendido como um dos maiores projetos de colonização agrícola planejada do mundo na época. Envolvia a estrada, o assentamento de imigrantes, a criação de cidades, desenvolvimento rural, tudo. A participação do Banco Mundial trazia não só a grana, mas também uma chancela e uma metodologia internacional. É uma distinção crucial, sabe? Entendi. Não era uma simples estrada. Era um projeto de engenharia social e econômica em larga escala. Com a estrada se tornando viável, era preciso o segundo elemento da equação: as pessoas. E para isso, o governo lançou outra campanha, com um slogan tão poderoso quanto o primeiro: Terras sem homens para homens sem terras.
Um slogan que funcionou como uma promessa quase bíblica de uma terra prometida. E ele ecoou com uma força extraordinária em outras partes do Brasil, onde o cenário era oposto, né? Muitos homens e pouca ou nenhuma terra. E quem eram esses homens sem terra? De onde veio essa onda humana que seguiu o traçado da BR-364? Majoritariamente vieram do sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com contingentes importantes também do Sudeste, de Minas e do Espírito Santo. E um ponto importante, eles não eram aventureiros em busca de fortuna. Eram, na maioria, famílias de agricultores experientes que foram, ironicamente, expulsos de suas terras pelo próprio progresso. Então, o que estamos dizendo é que o mesmo milagre econômico que modernizava o Sul com a soja estava, ao mesmo tempo, criando uma legião de refugiados econômicos que o governo precisava realocar. É uma contradição fascinante. Exatamente isso. A modernização da agricultura no Sul, com as colheitadeiras, o avanço da soja, tornou a pequena propriedade familiar inviável. Aí você soma isso às geadas severas como aquela de 1975, que dizimou os cafezais no Paraná, e pronto, o cenário estava perfeito. Milhares de famílias com conhecimento agrícola, sem terra e desesperadas. Rondônia foi apresentada como a solução. Certo. Temos a estrada e uma enxurrada de gente chegando. Mas isso não pode ter sido um caos, uma corrida desorganizada. Quem estava por trás desenhando o mapa dessa ocupação? Imagino que é aí que entra o INCRA. Precisamente. O INCRA foi o grande arquiteto dessa colonização. E a porta de entrada oficial para esse novo mundo tinha um nome, a Porteira de Vilhena. Era um posto de fiscalização onde os caminhões, os ônibus lotados paravam, as famílias eram cadastradas e recebiam as primeiras orientações. Era o primeiro contato com a burocracia do sonho. E esse fluxo de imigrantes do Sul representa uma mudança demográfica fundamental, não é? O material do professor Lessa frisa bem essa distinção. É um ponto essencial. Essencial para a prova. A identidade amazônica, até então, especialmente a de Rondônia, estava muito ligada ao ciclo da borracha, né? Que foi alimentado por migrantes predominantemente nordestinos, os soldados da borracha. Este novo fluxo, dos anos 70 e 80, é sulista. Ele não apenas povoa a região, ele traz uma nova cultura, novas técnicas agrícolas, um novo sotaque. Confundir esses dois movimentos é um erro que a FGV adora induzir. Ok. A família de colonos passou pela Porteira de Vilhena, foi cadastrada e depois, como o INCRA distribuía essas pessoas por um território gigantesco? O INCRA usou principalmente um modelo chamado PIC, Projeto Integrado de Colonização. A lógica era a seguinte: o Instituto ia na frente, abria as estradas vicinais na mata, demarcava os lotes, geralmente de 50 ou 100 hectares, e distribuía aos colonos. Foi um esforço monumental. E esses PICs foram as sementes das cidades que vemos hoje no interior do estado. Exatamente. Eles não eram só um aglomerado de fazendas. O projeto previa um núcleo urbano de apoio, com escola, posto de saúde e comércio. O projeto pioneiro, o laboratório que serviu de modelo para todos os outros, foi o PIC Ouro Preto, criado em 1970. Deu origem à cidade de Ouro Preto do Oeste. Ah, entendi. Depois vieram outros gigantes como o PICG Paraná. E tinha uma variação também, o PAD, Projeto de Assentamento Dirigido, como o de Burareiro, que originou a pujante Ariquemes. A nomenclatura é diferente, mas a lógica era bem parecida. Mas isso funcionava na prática. Um colono recebia um lote no meio do nada e era isso. Que tipo de apoio ele tinha? Essa é a grande questão. No papel, o projeto era completo. Na realidade, o apoio era muitas vezes precário. As estradas vicinais viravam atoleiros na época das chuvas, o crédito demorava, a assistência técnica era escassa. A história dos pioneiros é uma de resiliência extrema, sabe? Eles tiveram que domar a floresta, adaptar suas culturas, combater a malária e construir suas comunidades, em grande parte com o próprio esforço. O Estado abriu a porta, mas a travessia foi na base da coragem. E essa ocupação deixou uma marca física na paisagem? Um padrão que é visível até hoje, o tal modelo espinha de peixe? Sim, é impressionante. Se você olhar uma imagem de satélite da região central de Rondônia hoje, o padrão é nítido.
A BR-364 é a coluna vertebral, e perpendicular a ela saem as estradas vicinais, as famosas linhas, como são chamadas até hoje. Os lotes foram distribuídos ao longo dessas linhas. É incrível pensar que uma decisão de planejamento feita em Brasília, nos anos 70, definiu um padrão geográfico tão claro que hoje a gente vê do espaço. A história está escrita na paisagem. Mas a economia que surgia não era só sobre café, cacau e gado, né? Havia outra febre acontecendo. Uma riqueza que vinha do subsolo. Sim, paralelamente à colonização agrícola, Rondônia vivia a sua vocação mineral. Desde os anos 50, a região já era uma grande produtora de cassiterita, o minério de estanho. Nos anos 70, o governo interveio, proibiu o garimpo manual e concedeu a exploração a grandes empresas. Isso, claro, gerou enormes conflitos sociais. E além da cassiterita, teve a famosa Corrida do Ouro. A Corrida do Ouro no Rio Madeira na década de 80 foi um capítulo à parte. Milhares de balsas e dragas, conhecidas como fofocas, tomaram o rio. Foi uma atividade que injetou muita grana na economia local, mas que também trouxe um passivo ambiental gigantesco, principalmente pela contaminação por mercúrio, um problema que ecoa até hoje. Então, vamos juntar as peças. Temos uma rodovia, uma explosão demográfica, a população salta de 110 mil em 1970 para mais de 500 mil em 1980, projetos de colonização brotando, uma economia fervilhando, a antiga estrutura de território federal não tinha como dar conta disso tudo. Representação política. A transformação em Estado era o passo lógico e inevitável. E para comandar essa transição, foi escolhido um homem com uma missão muito específica. O coronel Jorge Teixeira de Oliveira, o Teixeirão. Exatamente. Ele foi nomeado governador do território em 1979, com uma ordem direta do presidente da República. Crie o Estado. E ele foi um administrador, assim, personalista, enérgico. Acelerou a estruturação da máquina pública, sabe? Secretarias, tribunais, órgãos, preparando o terreno. E qual foi o ato que oficializou essa transformação? Foi a Lei Complementar número 41 de 22 de dezembro de 1981, sancionada pelo então presidente, o general João Figueiredo. Essa é a certidão de nascimento do Estado de Rondônia. Mas atenção aqui, há duas datas importantes, a da Lei, 22 de dezembro, e a da instalação oficial do Estado, que foi em 4 de janeiro de 1982. Esta última é a data do feriado estadual. Essa transição de território para Estado parece um campo fértil para confusões. Por exemplo, quem criou o quê? É uma confusão clássica de prova. Getúlio Vargas, em 1943, criou o Território Federal do Guaporé, que depois virou o Território de Rondônia. Quase 40 anos depois, foi João Figueiredo quem criou o Estado de Rondônia. São dois momentos e dois líderes completamente distintos. E quanto aos governadores, Teixeirão foi o primeiro governador do Estado? Sim e não. Ele foi o último governador do território e o primeiro governador nomeado do Estado. Ele continuou no cargo, mas o primeiro governador eleito pelo voto direto, já na redemocratização, foi Jerônimo Santana, que venceu a eleição em 86 e tomou posse em 87. A distinção entre nomeado e eleito é fundamental. Entendi. E tem um passo preparatório, anterior a Teixeirão, que é chave para entender que o plano já estava em andamento. Em 1977, o governo federal, numa única canetada, criou 5 novos municípios ao longo da BR-364. Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. Antes disso, o imenso território só tinha 2 cidades, Porto Velho e Guajará-Mirim. Essa criação em massa de municípios foi a espinha dorsal administrativa sobre a qual o futuro Estado foi construído. Que jornada! Passamos de um lema geopolítico a uma rodovia, de uma onda de migrantes a um Estado inteiro sendo desenhado na prancheta. Vimos como a política de Brasília e o sonho de uma vida melhor se uniram para construir a Rondônia que a gente conhece. Um processo acelerado, cheio de energia, mas também de contradições,
conflitos e imensos desafios sociais e ambientais que moldaram a identidade do Estado. E para encerrar, o material do professor Lessa nos deixa com uma provocação. A criação de Rondônia foi a materialização de uma terra prometida para milhares de pioneiros. Para quem busca servir a este Estado hoje, fica a reflexão. Como o serviço público pode atuar para garantir que esta terra continue a ser um lugar de oportunidade e justiça para os filhos e netos daqueles que chegaram primeiro? É o pensamento perfeito para fechar. E, recapitulando os pilares da nossa análise, os pontos essenciais são: primeiro, a política de integrar para não entregar. Segundo, a BR-364 como o eixo físico viabilizada pelo Polo Noroeste e o Banco Mundial. Terceiro, o INCRA como o grande organizador com seus PICs e o de Ouro Preto como projeto piloto. Quarto, a economia dupla com a agricultura e a mineração da cassiterita. E, por fim, a criação do Estado pela Lei Complementar 41 com Teixeirão e Figueiredo. Dominar essas conexões é entender a certidão de nascimento de Rondônia. Esta análise foi inteiramente baseada no conteúdo exclusivo do projeto Aelo Turbo, de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa.